O total de casos confirmados da pandemia do coronavírus de 2019 atingiu 20 milhões nesta segunda-feira, com mais de 736 mil mortes e mais de 13 milhões de pacientes curados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados permanece em 5% desde a semana passada. No fim de semana, o Brasil passou das marcas de 100 mil mortes e 3 milhões de casos confirmados. O Brasil tem cerca de 2,75% da população mundial, 15% do total de casos e 3,8% do total de mortes. A Covid-19 já é a principal causa de mortes no país em 2020. Como sempre, o presidente Jair Bolsonaro manifestou sua indiferença, como se não fosse o principal responsável pela tragédia anunciada. Os Estados Unidos registraram mais de 9.200 mortes nos últimos 10 dias, mais do que o Canadá desde o início da pandemia. Os Estados Unidos têm mais de 5 milhões de casos confirmados e mais de 163 mil mortes. No Texas, o segundo maior estado americano em população, 20% dos testes estão dando resultado positivo. O Texas testa 45 mil pessoas por dia. O número de casos em crianças aumentou 90% nas últimas 4 semanas, antes da reabertura das escolas. O presidente Donald Trump voltou a prever que a Covid-19 vai desaparecer. Disse isso várias vezes desde que a pandemia chegou aos Estados Unidos. O vírus continua ativo e sendo transmitido rapidamente. Diante das pressões do presidente pela reabertura das escolas, o principal epidemiologista do país, Dr. Anthony Fauci, defendeu o uso universal de máscaras para todos, depois que o Congresso não chegou a um acordo para aprovar um novo plano de sustentação da economia. O presidente Trump baixou uma série de decretos inconstitucionais para posar como benfeitor de demitidos e pequenos empresários. É demagogia barata e eleitoreira. O presidente dos Estados Unidos, constitucionalmente, não pode aumentar despesas públicas. Só o Congresso pode aprovar o aumento de gastos. O terceiro país em número de mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil, é o México, com 53 mil óbitos e quase 486 mil casos. Os mexicanos, em geral, têm medo de hospitais e só procuram ajuda médica quando estão muito doentes, o que agrava a situação. O Reino Unido é o quarto país em número de mortes, mais de 46.500, e o segundo em número de mortes por habitante, excluindo São Marinho, um micropaís de menos de 34 mil habitantes. O Reino Unido voltou a registrar 1.000 casos novos num dia, o que não acontecia desde maio. Logo, o Reino Unido deve ser ultrapassado pela Índia, que tem o terceiro maior número de casos, 2.268.000 e 45.300 mortes. O primeiro-ministro populista britânico Boris Johnson insiste na reabertura das escolas, alegando que é uma obrigação moral. Em artigo no jornal Financial Times, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair aconselhou os países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia e o México, a proteger os trabalhadores da saúde, envolver a comunidade com mensagens claras sobre os riscos da doença e as medidas de proteção necessárias, como higienizar as mãos, usar máscaras e manter uma distância mínima de 2 metros. Blair também acha que é fundamental aumentar a capacidade dos hospitais e das unidades de terapia intensiva. A taxa de desemprego entre os jovens nos Estados Unidos está em 12,5%, acima da média nacional, que é de 10,2%. As vendas do varejo no Reino Unido subiram 3,2% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. O Produto Interno Bruto de Singapura caiu 13,2% no terceiro trimestre. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.